Mas não sabe sem bem. Os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada. E aí, professor? Não, procurei hoje que só não achei não. Sem carinho receber. Isso eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Tá me ouvindo, Lai? Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada.
Boa noite, galera. Sextou. E aí, estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem agora? Beleza? Vamos começar a nossa aula. Depois do hino desse, deixa eu trancar o meu hino. Um hino de louvor desse, ó. Numa semana tumultuada, muito tumultuada. Ó. Vamos para nossa aula. Deixa eu só ver se não tem ninguém com problema. Tem alguém com problema? Alguém está ouvindo a aula? Somente o Eládio. Boa noite. Todo mundo ok? Todo mundo ok? Quem está na sala? Nós temos na sala... Na sexta-feira chuvosa dessa, a chuva engrossou. Ó, se nós tivéssemos que ir para a faculdade, quem tem moto estava ferrado. Ó, hoje não era dia de assistir aula. Hoje era dia de eu dar meio ponto quem estava em sala de aula, ó, pela participação, por causa da chuva. Mas virtual não existe, não tem disso, né? Então, bora para a nossa aula. A nossa disciplina é Direito Penal 1. Direito Penal 1. Nossa disciplina é Direito Penal 1. E nós estamos estudando a teoria geral do crime. A nossa teoria geral do crime, onde crime nós adotamos em decorrência da teoria finalista, ela é tripartite, onde crime é um fato típico, ilícito e culpável. Se vocês puderem botar um maisinho aqui, ó, fato típico, mais ilicitude, mais culpabilidade. Então, quando é que eu sei que um fato é típico? Ó, um fato só será típico quando ele preencher todos os seus elementos. Quais são os elementos do fato típico? Ó, um fato, para ser típico, ele precisa ser uma condutora de um resultado. Entre essa conduta e o resultado, eles precisam ter um vínculo, que nós chamamos de nexo causal. E essa minha conduta tem que estar ajustada num tipo penal. Tem que estar ajustada em uma norma. Esse ajuste perfeito entre a conduta e a norma é o que nós chamamos de tipicidade. É o que nós chamamos de tipicidade. O fato só será típico se preencher todos os elementos. Se faltar um dos seus elementos, esse fato não será típico, ele será atípico. E se ele será atípico, logo não existirá o crime. Não existirá o crime. Então, primeira coisa, eu tenho que saber se o fato é típico. Tenho que analisar conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Ó, mas mesmo que o meu fato seja típico, eu ainda não posso afirmar que ocorreu um crime. Porque esse fato, para ele que ele seja crime, além de ser típico, ele também tem que ser ilícito. Então, o fato tem que ser típico e também ilícito. Como é que eu sei a ilicitude com o fato é ilícito? Ó, todo fato típico é também ilícito. Todo fato típico, eu estou afirmando, todo fato típico ele também é ilícito. Ele também é ilícito por presunção. Essa presunção é uma presunção relativa. Por que é uma presunção relativa? Porque o próprio Código Penal, o próprio legislador, ele trouxe situações onde, se eu conseguir justificar, se eu conseguir justificar esse meu fato típico, ele será típico, mas não será ilícito. Então, as justificantes do fato típico, também chamadas excludentes, elas estão previstas no artigo 23 do Código Penal, que são, eu abreviei, estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Então, mesmo que eu pratique um fato típico, eu matei uma pessoa, eu matei, tem uma conduta, tem um resultado, olha lá o corpo no chão, tem um nexo causal, o corpo só está no chão porque eu matei, por causa da minha conduta. Tem um ajuste na norma, eu vou no artigo 121, aí lá tem matar a alguém. Então, esse fato, esse meu comportamento humano é um fato típico, mas ainda eu não posso dizer que eu pratiquei um crime, porque além de ser típico, ele precisa também ser ilícito. Mas por que eu matei? Eu matei porque ele primeiro me furou,
e eu atuei, eu estava diante de uma injusta agressão humana e para defender-me, eu matei. Ou seja, eu estava em legítima defesa. Se eu conseguir provar que eu atuei sob a legítima defesa, o meu fato é típico, mas não é ilícito. O meu fato é típico, mas não é ilícito. Se não tem ilicitude, logo também não existirá um crime, pois os substratos, as estruturas do crime, elas são cumulativas. Precisa estar presentes as três estruturas. O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Então, o nosso Código Penal, ele diz, se eu pratiquei um fato típico em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito, o meu fato é típico, mas não tem ilicitude. Se não tem ilicitude, eu não pratico crime. Como essas causas de excludente da ilicitude estão previstas no Código, no artigo 23, nós falamos que essas causas são causas legais. Causas legais de exclusão da ilicitude. A doutrina coloca também como causa de exclusão da ilicitude o chamado consentimento do ofendido. Se a vítima, o ofendido, ele consentiu a prática dessa conduta, eu não posso dizer que esse fato típico é ilícito. A menina que manda o tatuador fazer uma tatuagem nas costas dela gigantesca, E ele vai furando e o sangue vai descendo. Ele vai furando e o sangue vai descendo junto com o tinta. E ele só passando papel higiênico, e limpando o sangue, Tem ou não tem uma conduta? Tem. Ele tem uma ação. Tem ou não tem um resultado? Tem. As costas dela toda furada. Tem ou não tem um nexo causal? As costas dela só estão furadas porque ele furou, porque tem a conduta dele. Tem a tipicidade, eu vou lá no artigo 129 do Código Penal e lá diz, ofender a integridade física de outrem. Se o cara me lesiona, ele está ofendendo a minha integridade. Então, em tese, ele está praticando um crime previsto no artigo 129, chamado crime de lesão corporal. Essa conduta dele, é um fato típico. Esse comportamento humano dele é um fato típico. Mas eu posso dizer que já aconteceu um crime? Não. Porque para ser crime, o fato tem que ser típico e tem que ser ilícito. E aí, eu vou olhar, todo fato típico é um fato ilícito também, todo fato típico ele também é ilícito, mas se ele conseguir provar que estava em estado de necessidade, ele não estava em estado de necessidade. Ele não estava em legítima defesa. Ele não estava no estrito cumprimento do dever legal. Ele não estava no exercício regular do direito. Mas, se eu fosse olhar só para o Código Penal, o fato dele era típico e era ilícito. Aí a doutrina diz, olha, mas se é a vítima, se ela consentiu, por isso que alguns tatuadores, aí eu nunca fiz tatuagem, mas já vi o cara falando, que a pessoa assina, parece que um termo de consentimento. Nesses locais aí, eu acho que mais chique, acho que assina esse termo aí. Porque, se for alegar, ele não vai responder por lesão corporal, porque exclui a ilicitude. Então, o consentimento do ofendido, como não está previsto na lei, é uma criação doutrinária, nós chamamos de causa supralegal, certo? Mas aquele cara que matou, ele matou e ele não conseguiu provar nem que estava em legítima defesa, nem em estado de necessidade, nem exercício regular do direito, nem no estrito do dever legal. Então, o fato que ele praticou foi um fato típico e um fato ilícito. Eu já posso dizer que é crime? Não. Se nós tivéssemos adotado a teoria bipartite, de Capês, de Damásio, de Jesus, sim, já teria praticado um crime. Só que nosso código não adotou a teoria bipartite. Nós adotamos a teoria tripartite. Eu preciso analisar também a culpabilidade. E o que é a culpabilidade? É a reação da sociedade em relação àquele fato típico. Como é que ela vai analisar essa reação? Através do agente que praticou. Então, na culpabilidade, nós analisamos o agente. O agente, isso aqui é consequência, só um minutinho, é consequência. O fato tem que ser típico, tem que ser ilícito para que eu possa analisar a culpabilidade. Eu não posso analisar primeiramente a culpabilidade. Tem que ser nessa sequência. Primeiro o fato típico, depois a ilicitude. Se o fato for típico e for ilícito, só aí é que eu vou analisar a culpabilidade. Tem gente que levantou a mão, só um minutinho.
Fala, Idenor. Oi, Idenor. Levanta, deve ter levantado enganado. Idenor, tá me ouvindo, macho? Teu som tá aberto. Oi, Idenor. Escreve aqui, ó, no bate-papo. Teu som não tá abrindo, não. Eu vou voltar para a aula. Vai voltar lá, tu escreve aí. Ah, só dá ok. Eu não sei onde é o ok. É só dizendo que chegou. Tá, só dá ok. Beleza, então bora lá. E o que é a culpabilidade? A primeira coisa, eu preciso saber... Agora abriu o microfone de todo mundo. Não dá certo. Eu preciso saber quem é o agente. Primeira coisa, eu preciso saber se esse agente ele pode ou não sofrer uma responsabilidade penal. Eu não estou falando de responsabilidade administrativa, nem de responsabilidade civil. Eu estou falando de responsabilidade penal. Algumas pessoas, o código diz que são isentos de pena. Essas pessoas que são isentas de pena, elas não têm culpabilidade. Elas não praticam crime. Elas são chamadas de inimputáveis. Em regra, todos nós somos inimputáveis. Em regra, todos nós somos inimputáveis. Eu só serei, inimputável. Todos nós somos imputáveis. Eu só serei inimputável quando a lei assim o disser. Aí a lei diz, são considerados inimputáveis, são isentos de pena. Os menores de 18 anos, então menor de 18 anos não tem culpabilidade, ele é isento de pena. Se não tem culpabilidade, logo não existe crime. Mesmo ele praticando um fato típico e ilícito, o menor matou uma pessoa, o fato é típico e é ilícito, mas como ele não tem culpabilidade, ele não pratica crime. Aí o próprio código diz que ele será submetido a uma legislação extravagante. Que legislação é essa? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí lá no Estatuto da Criança e do Adolescente nós vamos ver que ele não praticou o crime, mas ele pratica um ato infracional análogo ao crime de homicídio. E aí ele vai sofrer uma medida ou de proteção ou uma medida socioeducativa. Vai depender se ele é criança ou adolescente. Então, menor de 18 anos, ele não pratica crime, ele é isento de pena, não tem culpabilidade. O Código diz também que os doentes mentais, os retardados mentais e aqueles que estão em desenvolvimento mental incompleto, desde que, no momento do fato, ele seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, eles também são isentos de pena. Então, não basta ter só a doença. Eles têm que ser doente mental, ter uma doença mental, e no momento da prática do fato típico ilícito, ele não entender nada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Só assim eles são considerados inimputáveis. E a última situação, o Código diz que os embriagados, a embriaguez completa, completamente embriagado, mas fortuita, ele também é isento de pena, se em razão da embriaguez, no momento que ele praticou o fato típico ilícito, ele também era inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo. Se em razão da embriaguez completa e fortuita, ele não entendia nada do que ele fez, nada do fato típico, ele não entendia o fato típico nem ilicitude, ele também será isento de pena. Mas vai existir situações onde o fato é típico, o fato é ilícito, o agente é imputável, estou te vendo, mas ele atua sob o que nós chamamos de erro de proibição. Erro de proibição. O que é o erro de proibição? O erro de proibição vai faltar a ele uma potencial consciência da ilicitude. Ele imaginava que aquela conduta dele, não era proibida pela norma. Ele imaginava, diante do caso concreto, que aquela conduta dele, não era proibida pela norma. Por exemplo, o cara que veio do país, ele mora no país dele, a maconha é liberada lá, aqui no Uruguai, ele vem para o Rio de Janeiro, está todo mundo fumando maconha, ele pensa que a maconha é liberada no Brasil, que não é crime, e ele acende o tarugão desse tamanho assim, a polícia paga só. Ele disse, mas eu não sabia que era crime. Agora muito eu sabia que era crime. Ele atua em erro de proibição. Logo, não tem culpabilidade. Nós vamos ver outros exemplos quando a gente for falar sobre o potencial. Falta ele potencial consciência da ilicitude. Da ilicitude. Está previsto numa norma. E, por fim, o agente pode ter praticado o fato típico ilícito, ele ser imputável, ele ter potencial consciência da ilicitude, mas eu, sociedade, não poderia exigir dele outra conduta senão aquela.
Se eu, sociedade, não poderia exigir dele outra conduta senão aquela, ó, eu não estou exigindo, eu não posso dizer que há uma reação da sociedade. A sociedade não foi contrária à atitude que ele tomou, àquela conduta que ele praticou. Se a sociedade concordou com a conduta dele, a sociedade não poderia exigir dele outra conduta senão aquela. Se a sociedade faria o que ele fez, eu não posso dizer que ele praticou um crime. Não há culpabilidade. E aqui a gente vai lembrar sempre do crime do sapatinho. Qual é o crime do sapatinho? É o sequestro da família do gerente, para ele abrir o cofre do banco e entregar o dinheiro. Ó, estrito cumprimento de um dever, exigibilidade de conduta diversa. Se é inexigível, ó, vai excluir a culpabilidade. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando cada elemento, ó, da teoria geral do crime. Nós estamos no primeiro elemento do fato típico. E o primeiro elemento do fato típico é a conduta. Como é que nós estamos estudando a conduta? Nós já vimos o conceito de conduta, nós já vimos que existe causas de exclusão da conduta. Por exemplo, professor, ó, a involuntariedade, também inclui a conduta, são causas de exclusão de conduta, a força maior, motivo de força maior, caso fortuito, entre outras situações a estudar. E por que nós começamos a estudar as espécies de conduta? A conduta ela pode ser dolosa, ou ela pode ser culposa. A conduta ou ela é dolosa ou ela é culposa. Se o meu comportamento humano não for doloso ou não for culposo, ó, mesmo que tenha um comportamento humano, mas não existe conduta. Se não existe conduta, esse meu comportamento humano foi um fato atípico. Se foi um fato atípico, logo não existe crime. Ah, professor, me dá um exemplo. Quando eu terminar o crime culposo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já até falei em sala de aula, eu gosto de colocar ele. Existe um comportamento humano, mas eu não posso falar que há conduta, ó, para efeitos penais. Para efeitos penais, o fato é atípico. O fato é atípico. Na aula passada, nós estudamos o crime doloso, e o crime doloso está previsto lá no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, onde ele traz isso, o crime doloso, quando o agente quer, quando ele quer o resultado, ou assume o risco de produzi-lo. Então, nós vamos ter duas modalidades de crime doloso, ó, o dolo direto e o dolo eventual. Nós vamos ter o dolo direto, quando ele quer, e nós vamos ter o dolo eventual, quando ele assume o risco. Só lembrando que o dolo eventual é espécie, ó, de dolo indireto. O dolo eventual é espécie de dolo indireto, porque nós temos também o chamado dolo alternativo. É aquele que quer lesionar ou matar. Tanto faz para ele. E aí, na aula de hoje, nós começamos ontem a estudar o crime culposo. O crime culposo está no artigo 18.2 do Código Penal. Vamos dar uma lidinha rapidão. É muito pequeno. Ó, porque a bunda não prejudica. Vamos lá. Disse o crime 18.2. Culposo. Agente deu causa. Ó, ele deu causa ao resultado por imprudência, por negligência ou por imperícia. Quando ele deu causa ao resultado por imprudência, por negligência ou por imperícia. O parágrafo único eu vou deixar mais na frente para a gente fazer a leitura. Então, ó, quando ele dá causa pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia, nós falamos que esse crime é um crime culposo. Então, um conceito de crime culposo, temos que lembrar, ó, que no crime culposo o agente ele não quer e nem aceita o resultado. Pois se ele querer ou aceitar o resultado, ele não atua por culpa, ele atua por dolo. A conduta dele não é culposa, a conduta dele é dolosa. E aí nós tiramos esse conceito lá do Código Penal Militar, que diz que o crime culposo consiste numa conduta voluntária, que realiza um evento ilícito, não querido ou aceito pelo agente, mas que lhe era previsível, o que nós chamamos de culpa inconsciente, ou excepcionalmente previsto, culpa consciente, e que poderia ser evitado se ele empregasse a cautela necessária. Esse conceito está lá no Código Penal Militar, no artigo 33.2. Professor, e quais são os elementos do crime culposo? Olha, gente, o primeiro elemento do crime culposo, eu preciso ter uma
conduta. Eu preciso ter uma conduta humana voluntária. Eu preciso ter uma conduta humana voluntária. Nós já vimos, se a conduta humana for involuntária, não existe nem dolo e nem existe culpa, porque não existe o quê? Conduta. É causa de exclusão de conduta e involuntariedade. Ah, professor, então eu não quero o resultado. A conduta eu não quero o resultado. No crime culposo, eu não posso querer o resultado de jeito nenhum. Mas a minha conduta eu quero realizar. E o que é isso? É uma ação ou omissão dirigida ou orientada pelo querer, causando um resultado involuntário. Causando um resultado involuntário. Ó. Então, essa conduta humana voluntária, eu quero a minha conduta. Ó, dirigida, orientada pelo querer, eu quero a conduta. O que eu não posso querer, ó, toda vez no crime culposo, o meu resultado é involuntário. O que é o resultado involuntário? É eu querer e não aceitar. Eu não querer e nem aceitar. Eu não quero o resultado de jeito nenhum. Eu quero praticar essa conduta. Pratiquei a conduta. Agora, o resultado eu não quero e nem aceito. Porque se eu querer ou aceitar o resultado, isso não é culpa, isso é dolo. No primeiro elemento, eu preciso de uma conduta humana. Conduta humana voluntária. Segundo elemento, vou botar na outra página. Fica bonitinho. Ah, o pessoal não vai dar de ler, né? Ah, professor. Eu vou descer para a outra página todinha. Para ficar mais bonito, dá para vocês ver tudo. Fica mais fácil. Aí. Isso aqui eu vou apagar mesmo, meu quadro branco. 2. Ctrl N. Se eu tenho uma conduta, ó, humana voluntária, o segundo elemento do violação de um dever de cuidado objetivo. De um dever de cuidado objetivo. O que é isso? Viver em sociedade, ó, para que nós possamos, nós devemos cumprir regras, normas, regras que disciplinam a nossa conduta. Ó, existem inúmeras regras, regras do direito administrativo, regras do direito civil, e aí quando o direito administrativo, o direito civil não conseguir resolver, eu vou me valer de quem? Do direito penal. Então, ó, se eu paro o meu carro no local onde tem uma placa com um traçozinho, ó, de nuezão assim, dizendo proibido estacionar, ó, direito penal, eu violei um dever de cuidado objetivo. Mas essa violação, o direito penal, eu basta me valer de quê? Do direito administrativo. O direito administrativo vai lá, ó, e aplica uma sanção, uma multa. Agora, quando o direito administrativo ou o direito civil não puder resolver, eu vou ter que me valer do direito penal. Então, ó, quando eu violar um dever de cuidado objetivo, ó, em algumas situações, se não puder resolver, se for situações graves, como é que eu sei que a situação é grave? Quando há uma lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico protegido pela norma. Tem que ter uma norma. Por quê? Nós estudamos o princípio da legalidade. Tem que existir uma norma e essa norma tem que ser antes da minha conduta. Antes da minha conduta. Antes dessa violação. Essa violação, ó, por isso que é objetiva, ela tem que estar disciplinada em uma lei federal. Então, bora escrever. Ctrl N. Viola o seu, meu Deus, já está acabando a aula, viola o seu dever de diligência. Eu vou fazer uma caixinha para a gente comprar logo esse negócio, a Lidiane já assinou. Viola, a Lidiane é rica, viola seu dever de diligência. O que é o dever de diligência? Gente, a gente vive em sociedade. Regra básica para o convívio social. Ó, o convívio social. Quem mora em condomínio percebe isso claramente. Eu tenho um lote no condomínio aí. Hoje eu recebi no grupo que o pessoal ontem ficaram bebendo na beira da piscina, deixaram um monte de garrafa de Heineken na borda da piscina. Hoje de manhã já botaram foto, a síndica já botou, eles vão ser o quê? Multado. Por que eles vão ser multados?
eles violaram o dever de cuidado objetivo. Existem as normas do condomínio previamente. Eu não vou me valer do direito penal para isso. Por enquanto, não. Mas se, de repente, um casco daquela Heineken tivesse caído dentro da piscina e uma criança tivesse mergulhado, pisado no casco, se cortado, opa, aí eu não, simplesmente o direito administrativo não ia resolver. Houve uma lesão a um bem jurídico protegido por uma norma. Essas pessoas aí iam responder penalmente pelo crime de lesão corporal. Em qual a sua modalidade? Eles queriam o resultado? Aceitaram o resultado? Não. Qual a modalidade? Lesão corporal culposa. Culposa. Então, viver em sociedade, nós devemos cumprir regras básicas para o convívio social. Então, toda vez que eu violo uma regra básica do convívio social, essa minha conduta pode ser sancionada tanto pelo direito administrativo como pelo direito penal. Eu vou fechar aqui rapidão, senão ele fecha sozinho. Tá gravando. Gravou. Já que eu volto, 2 minutinhos. Toma uma água aí, rapidão.